abençoe. Deus é bom em todo tempo. God is good all the time. All the time, God is good. É bom estar com os irmãos. E antes de mais nada, a pastora Elaine, onde é que está a pastora Elaine? Pastora Elaine, tem 30 kits com 2 livros. Um livro Viva com Paixão. Eu vou fazer a propaganda agora com objetivo, tá? Tem o livro Viva com Paixão e tem 2 livretos também dentro. Gratos e Generosos, a Excelência da Vida, ou Gratos e Generosos e Jumentos do Senhor. Eu gostaria que a pastora, os irmãos que quiserem depois contribuir ali com as famílias lá de Guarulhos, uma oferta de R$30, você estará contribuindo para as famílias de Guarulhos e estará levando esse kit da Conexão Brasil-África. São boas leituras, eu recomendo, já li. Então, pastora, simbolicamente, os irmãos que estão lá atrás, eles têm lá, então, 30 kits, aí os irmãos na saída que puderem, desejarem, aí o Pix, vocês têm o Pix aí da Igreja Unida de Cumbica, né? Então, os irmãos contribuem com R$30 lá para as famílias de Guarulhos, porque atualmente eu sou um missionário africano no Brasil, e missionário não serve só para levantar a oferta para si, pelo contrário, né? Nós temos que mobilizar. Então, antes de mais nada, eu quero transmitir ao pastor Leonardo, como presidente internacional da Convenção Unida Internacional, aos irmãos membros da diretoria, aos irmãos pastores, pastoras, obreiros também da Convenção Unida Internacional, as saudações dos irmãos que estão de maneira especial na África do Sul, da Missão de Fé Apostólica da África do Sul. Pastor reverendo, tem um mosquito aqui que deve ser africano, eles me incomodam lá na África. Lá da Igreja do Soweto, a pastora Tandanani também, pastor Geraldo Ferreira lá da Cidade do Cabo, e os demais irmãos ali da África do Sul enviam os cumprimentos da Igreja Sul-Africana, da FM, que nós somos aliançados, né? A Igreja Unida é membro fraterna da Missão de Fé Apostólica Internacional. Então, recebam o carinho, o abraço lá dos irmãos da África do Sul. Também dos irmãos que estão em Angola, dos irmãos que estão em Moçambique, dos irmãos que estão no Botsuana, o pastor Job, que esteve conosco há algum tempo atrás, os irmãos que estão no Zimbábue, irmãos que estão na Namíbia também enviaram saudações. E transmitindo aos irmãos o carinho, palavras de conforto, de consolo, por todos os irmãos que direta ou indiretamente têm sofrido durante a pandemia. A pandemia não só atingiu o Brasil, mas ela é global. Os irmãos no continente africano também enfrentam ainda, pediram também para dizer que a variante, essa Omicron, não é uma variante sul-africana, mas que o brilhantismo dos cientistas sul-africanos é que conseguiram separá-la. Ela pode ter chegado à África do Sul de qualquer lugar do mundo, mas foi na África do Sul que ela foi detectada. Então, a África do Sul vive um momento também delicado agora com essa nova variante. O país internacionalmente está bastante fechado, os voos internacionais não existem nesse momento, pelo menos não para a maior parte dos países. Para eu chegar aqui há 2 meses, quero dizer aos irmãos que eu não estou na África. Às vezes os irmãos ficam me perguntando, pastor, onde está na África? Eu digo, estou aqui agora. Então, eu não estou... Eu brinquei esse dia com o irmão, né? E ficou registrado. Então, para chegar aqui, eu viajei 35 horas, para os irmãos terem uma ideia, para sair da África do Sul, no que é normal 10 horas de viagem, levou 35 horas, eu estou aqui há aproximadamente 2 meses. Então, como também a África tem sentido isso, os irmãos pediram para transmitir esse carinho, esse conforto, a empatia, a compaixão também dos irmãos sul-africanos, a todos os irmãos aqui no Brasil, como eu disse, que direta ou indiretamente têm sofrido pela pandemia. Aos pastores das igrejas também a minha amizade, a minha admiração. Eu acompanhei, quando estou aqui, acompanho o que acontece na África, quando estou na África, acompanho o que acontece no Brasil. Quero louvar o pastor Leonardo, a diretoria da convenção e pastores, pela maneira sábia, pela maneira equilibrada, pela maneira inteligente, como os irmãos conduziram aqui esse período de pandemia até o momento, né? Principalmente nos tempos mais difíceis lá em 2020, eu acompanhava de fora,
e ficava alegre por poder fazer parte, porque se você não sabe, eu sou membro fraterno da Convenção Unida Internacional, sou membro da Igreja de São João Clímaco quando estou no Brasil, e tenho aí irmãos, eu acho que eu sou membro de umas quantas igrejas, eu sou poli-igreja, né? Então é uma alegria a gente ter assistido, enquanto alguns setores radicalizaram, enquanto alguns setores tomaram algumas atitudes assim bastante até impróprias, né? Eu acompanhei e vi como a Convenção Unida Internacional soube se conduzir, soube proceder, como os irmãos empreenderam esforços sem medida para continuarem com a obra de Deus, mas ao mesmo tempo cuidando das pessoas. Na África do Sul, nós tivemos um lockdown a partir de março de 2020 muito severo. Eu cheguei à África do Sul com muitos planos, com muitos projetos, todos eles se interromperam, alguns deles realmente estão mortos, eu já tive que assumir isso, mas também lá houve um equilíbrio muito grande por parte das igrejas, e foi bom saber que os irmãos aqui também enfrentaram dessa maneira. Ouvi muitos testemunhos de como Deus abençoou, de como o Senhor honrou a fé, a dedicação dos irmãos, e como os discípulos, quando voltaram cheios de alegria, o Senhor perguntou: faltou alguma coisa? E eles disseram: não nos faltou nada. E eu tenho recebido esses testemunhos de muitos irmãos de que não tem faltado nada. Tem sido um tempo de prova, um tempo difícil, um tempo de tribulação, mas ao mesmo tempo não tem faltado nada. Deus abençoe e receba então essa palavra de encorajamento, de reconhecimento e de honra. Pastor Leonardo disse: se eu pregar pouco, ele me convida outra vez. Então eu vou fazer um esforço muito grande. Ele me deu o tempo, eu disse: tá bom, eu vou respeitar, estou fazendo um exercício muito grande para pregar pouco, mas não quer dizer que pregar pouco no sentido de conteúdo, mas em termos de tempo. Eu estava aqui acompanhando os louvores e esse ritmo pentecostal dos irmãos, e perguntei ao Senhor: será que eu sou a pessoa certa para pregar hoje? Talvez os irmãos estejam esperando aí uma mensagem motivacional, uma mensagem muito agitada, mas também o Senhor falou ao meu coração que a palavra que os irmãos precisam receber nesse tempo, principalmente como pastores, como obreiros, é uma palavra de refrigério. Então a minha ministração não vai ter como ênfase aqui que você salte ou pule ou dance, embora você tenha liberdade para fazer isso e o Espírito lhe mover, mas é que o refrigério chegue ao teu coração. Eu estou aqui no Brasil por dois motivos: primeiro, por obediência, e segundo, por necessidade, senão não estaria. Num determinado momento lá na África do Sul, eu penso que vou estar aqui muito tempo, não via o retorno de imediato, até que o Senhor começou a trabalhar no meu coração e encheu o meu coração de forma muito especial de compaixão pelos pastores. Eu confesso que esse é o sentimento que está me movendo nos últimos meses. O meu coração está cheio de compaixão pelos pastores. Por quê? Porque, entenda você o que eu vou dizer ou não, há um só Deus, e você não é Ele. Diga para o seu irmão: há um só Deus, e você não é Ele. Parece algo óbvio, né? Por que eu digo isso? Porque o tema da mensagem é cansei. Cansei. Os fortes também enfraquecem. Esse foi o tema que o Senhor trabalhou muito no meu coração. Eu estou preparando um estudo para editar o ano que vem com esse tema: cansei, os fortes também enfraquecem. Você conhece o texto de Isaías que diz que Deus não se afadiga, que Deus não se cansa. Deus não se afadiga, Deus não se cansa. Mas o que eu acabei de dizer, há um só Deus, e você não é Ele. Isso significa que nós nos cansamos. Eu não tenho muito tempo, senão leria algumas estatísticas que eu tenho acompanhado, principalmente dos Estados Unidos, dizendo que 38% dos pastores das igrejas americanas estão dizendo que vão desistir do ministério. Talvez também não seja uma boa palavra quando um pastor está sendo ordenado, mas talvez quando um pastor está sendo ordenado, nós devemos nos lembrar que a vida ministerial não é fácil, que a vida ministerial não é um mar de rosas. Pelo contrário, você tem 3 personagens na Bíblia que me chamam a atenção. O primeiro, que é o apóstolo Paulo, que numa ocasião ele diz que se alguém enfraqueça,
que eu também não enfraqueça. Isso está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que, inclusive, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, ele lida muito com a sua própria fraqueza, por causa dos embates que ele teve, por causa das lutas, das tribulações, e a maioria delas entre seus patrícios, os judeus. Ele escreve muito defendendo o seu ministério, defendendo o seu apostolado, falando das lutas que ele enfrentou. E no versículo 29 e 30 da segunda carta aos Coríntios 11, diz: quem está fraco, que eu também não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu também não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E eu gosto muito da primeira parte: quem está fraco, que eu também não me sinta fraco. Então eu quero dizer para você nesta manhã, se você está se sentindo fraco, tudo bem. Pode parecer estranho, porque nós estamos acostumados a dizer que nós temos que ter a atitude contrária, mas a primeira atitude que nós temos que ter, quando nos deparamos com as nossas fraquezas, e aqui não se está falando de pecado, ou de qualquer coisa desse jeito, está falando simplesmente de você se sentir fraco. Tudo bem, Paulo diz, se alguém se sente fraco, eu também tenho o direito de me sentir fraco. Um outro homem de Deus, e a Bíblia diz, houve um homem chamado por Deus, cujo nome era João. Houve um homem. Então nós nunca podemos esquecer que nós somos humanos. Nós somos homens chamados por Deus. Nós não somos Deus, nós não somos seres espetaculares ou com superpoderes, nós somos homens. Homens, como disse também o apóstolo Tiago, se referindo a um grande homem de Deus chamado Elias, homens sujeitos às mesmas paixões. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou e não choveu, depois ele orou e choveu. Somos homens, e quando eu me refiro aqui ao termo homem, é homens e mulheres, não é? Somos homens sujeitos a fraquezas. Nós nos sentimos fracos. E por que Deus me encheu o coração de compaixão pelos pastores? Porque os pastores, assim como os líderes mundiais, assim como os líderes políticos, presidentes, governadores, prefeitos, reis, primeiros ministros, durante a pandemia, eles tiveram que assumir responsabilidades para as quais eles não estavam preparados. A pandemia pegou o mundo desprevenido, e as pessoas tiveram que improvisar no processo. Os grandes líderes mundiais, eles tiveram que improvisar. Eles não sabiam exatamente o que ia suceder, eles não sabiam exatamente o que tinham que fazer, mas eles tinham que fazer alguma coisa. Por isso, quando eu penso no Brasil, no presidente da República, quando eu penso nos governadores, independente de partidos ou de vertentes políticas, quando eu penso nos prefeitos, quando eu penso nas autoridades sanitárias, quando eu penso nos médicos, nos enfermeiros, nos auxiliares de enfermagem, naqueles que trabalham nas estruturas hospitalares e da saúde pública, o meu coração se enche de compaixão, porque até aqui eles não tiveram espaço ainda para lidar com o seu cansaço. As pessoas estão cansadas. Um desafio que eu tenho feito aos pastores é no retorno às atividades presenciais, que nós não nos coloquemos cargas sobre-humanas, porque na verdade as pessoas precisam lidar com esse cansaço. Eu vou usar como exemplo de maneira muito rápida, Elias. Você sabe que Elias, chamado o maior profeta de Israel, segundo Jesus, só não foi maior do que João Batista. No dizer de Jesus, João Batista foi maior do que Elias, mas para o povo de Israel, Elias foi o maior de todos os profetas. E Elias, num determinado momento da sua história, você conhece também essa história, diz assim: Elias se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta. Ele disse: acabou. Ele disse: cansei, não aguento mais. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e ele disse: que fazes aqui? Elias cansou, e cansou ao ponto de pedir a própria morte para si. O que aconteceu com Elias? Elias era um homem de uma pequena cidade, e ele de repente se torna um influenciador nacional. Deus dá uma mensagem a um homem
de uma cidade pequena, e essa mensagem se torna uma mensagem que atinge toda uma nação e que coloca em xeque um reino que era forte, um reino que era próspero, mas um reino que estava desviado do seu Deus. Você conhece a história de Acabe e Jezabel? Jezabel influenciava o Acabe, Israel, sob Acabe, se afastou de Deus, embora estivesse vivendo um momento de prosperidade, um momento de desenvolvimento. A palavra de Elias vem contra tudo aquilo que estava acontecendo naquela nação, e de repente Elias se torna conhecido nacionalmente. Na linguagem atual, a mensagem de Elias viralizou. Elias postou a sua mensagem à noite. Quando ele acordou de manhã, todo Israel estava comentando a sua mensagem, e aquele homem de uma pequena cidade estava sendo chamado agora do perturbador de Israel, o agitador de Israel. E o rei queria a cabeça de Elias, e Jezabel queria o fígado de Elias. Elias de repente se viu numa situação muito desconfortável. Elias retirou-se e escondeu-se. Deus disse a Elias: retira-se e se esconde. E é interessante isso, um grande homem de Deus, Deus lhe dá uma palavra que abala a nação, mas no momento seguinte Deus diz: retira-se, retira-te e esconde-te. E aí começa, eu penso, um conflito de Elias, porque quando você se levanta em nome de Deus, você espera que Deus lhe defenda, você espera que Deus haja em teu favor, você espera que Deus coloque por terra todos os teus inimigos, você espera que Deus lhe dê força para você ser corajoso, para você ser valente, para você ser admirado por todos aqueles que ouviram a tua mensagem e a receberam. Mas Deus diz: retira-te e esconde-te. Isso dá um balde de água fria em um profeta que foi conhecido como o profeta do fogo. Elias teve que se retirar e se esconder, e por muito tempo. É interessante, eu pensei muito disso enquanto estava no lockdown na África do Sul. Deus envia Elias por diversos estágios, mas ele passa um bom tempo escondido, fora dos holofotes, quase anônimo novamente. Ele era anônimo, se torna uma figura pública nacional, e de repente ele tem que voltar para o anonimato, tem que estar escondido e retirado. Muito tempo depois veio a palavra novamente, Elias, muito tempo depois, um intervalo grande de tempo entre a primeira palavra, mensagem que abala a nação, e agora a segunda palavra de Elias, e novamente Elias é visto como inimigo do rei, perturbador de Israel, agitador, e de repente, Elias entra em conflito, porque depois de um grande evento que vocês todos conhecem, quando ele enfrenta os profetas de Baal, quando Deus faz descer fogo do céu, e o nome de Elias é novamente evidenciado como um grande homem de Deus em Israel. Elias, também na linguagem atual, ele acorda pela manhã, ele abre a sua rede social, e eu não sei o que aquela figura estava fazendo na lista de amigos de Elias, mas tinha uma postagem de Jezabel. E Jezabel disse: esse homem, ele vai morrer. E Elias foge, e Elias se retira, porque Elias percebe que as suas expectativas não estavam sendo atendidas. Quem é que, como eu, não iniciou o ano de 2020 cheio de expectativas, cheio de planos, cheio de projetos? 2020 para mim foi o ano que eu tive mais expectativa em relação aos meus projetos. Eu sairia daqui, chegaria na África do Sul, passaria uma semana na casa da minha filha, moveria-me para uma outra cidade que eu nunca tinha vivido, para iniciar um projeto, preparando uma conferência internacional, esperando um grupo que a gente organizaria aqui do Brasil para ir ao continente africano, depois retornaria ao Brasil para a Assembleia Geral da Convenção Unida Internacional na cidade de Praia Grande, aguardando o pastor Frank Chicane, aguardando meu amigo lá, o Geraldo Ferreira da cidade do Cabo. Teríamos aqui um grande encontro aqui no Brasil. Eu retornaria para a África novamente, iria para Angola, iria para Moçambique, tinha planos de ir ao Botsuana, de ir ao Zimbábue, de ir à Namíbia. E quando eu cheguei na África do Sul, uma semana depois, o lockdown, as fronteiras internacionais foram fechadas, as fronteiras nacionais foram fechadas, o lockdown foi severo, aplicado imediatamente na África do Sul, e de repente, dia após dia,
eu fui vendo as minhas expectativas se reduzindo. E eu pensei, terei que adiar alguns projetos. E depois eu pensei, terei que cancelar alguns projetos. E depois eu tive que me deparar com a morte de alguns projetos, reconhecer que morreram. E talvez algum dia, se o Senhor assim o permitir, eles ressuscitarão. E talvez, como disse o apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição dos mortos, eles ressuscitarão em novos corpos. E talvez em novos espaços geográficos. As expectativas desapareceram de repente. Aí você se sente frustrado, porque você tinha bons planos, todos eram bons planos, todos eram planos de Deus, todos eram planos que tinham como objetivo glorificar o nome do Senhor, todos eram planos que tinham como objetivo abençoar o povo de Deus, mas de repente situações que fugiram totalmente do nosso controle, impossibilitaram tudo isso. E Elias então se sente fracassado, e Elias então sente solidão, e Elias sente cansaço, ou no dizer do apóstolo Paulo, quando Paulo diz, eu enfrento lutas por fora, eu enfrento temores por dentro, e esse cansaço, ele abate Elias ao ponto de Elias dizer, cansei, basta, chega, não aguento mais. Quais foram as causas? Expectativas realistas, desilusões. Quem é que de nós não teve no ministério desilusões? Pessoas que você investe, pessoas que você confia, pessoas que você até planeja que sejam teu possível sucessor, pessoas que você chama de filho, que te chamam de pai, que depois descobrem que tem outro pai. Às vezes você fica assim, mas eu não era o pai? Como assim? Agora tem outro pai? Então tem pessoas que mudam de pai. É mais fácil o que? Mudar de pai ou mudar de mãe? Não sei. Mas tem pessoas que até de mãe são capazes de mudar. Então isso faz com que você se desiluda, desilusão. E é interessante o que a Bíblia fala, quando Jesus diz assim, acerca de Jesus se diz em João 2,25, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. A desilusão, a expectativa irrealista, é quando nós negligenciamos observar a natureza humana. A natureza humana, ela é complicada. Você não entende o que faz uma pessoa se mover muitas vezes. Você não entende o que faz uma pessoa depois de 20 anos na tua igreja te procurar e dizer que afinal encontrou a igreja verdadeira. Você não entende o que faz uma pessoa que por 20 anos você nutriu, você ensinou, você ajudou, você sustentou, você carregou e de repente ele te apresenta o pai. Ele descobriu um pai agora que o ama como nunca foi amado. Sabe aquelas pessoas que dizem, agora eu estou sendo amado como nunca fui amado antes. Eu descobri uma congregação que é cheia de amor, um amor que eu nunca conheci antes. Isso vai abalando a nossa estrutura. Os excessos, porque todos nós temos que lidar com excesso de trabalho, excesso até mesmo de zelo, porque Paulo diz que o excesso de zelo não é bom. Por isso Eclesiastes 4,6 diz que melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e aflição de espírito. Muitos dos pastores estão sobrecarregados de trabalhos e de cuidados. Eu admiro, eu não tenho a estrutura de muitos de vocês, eu admiro aqueles que conseguem lidar com a atividade profissional e com o ministério. Eu fui chamado para o ministério muito cedo, sou um pastor de tempo integral há muitos anos, nem é bom mencionar o número de anos, senão você vai perceber que eu não sou tão jovem quanto aparento, você vai descobrir aí a minha idade, mas eu fico admirado, mas aí eu percebo também o quanto isto pesa e o quanto isso vai desgastando no decorrer da vida, esses irmãos, esses obreiros, os excessos, a esperança adiada, e a palavra em Provérbios 13:2 diz que a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Quantas coisas que nós não esperamos por muito tempo e não acontecem. Você espera um crescimento, por assim dizer, mágico na tua igreja e o crescimento não acontece. Você investe em um projeto e aquele projeto não avança. Você adota um método dito como um método revolucionário para o crescimento das igrejas, funciona em todas as igrejas à tua volta, mas na tua não funciona. E essa esperança adiada, ela vai fazendo o teu coração
adoecer e um cansaço acumulado vai se instalando na tua vida. Comparações, e quando eu falo isso, não é falsa humildade não, eu descobri uma coisa na minha vida, daquela parábola dos talentos, um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1, eu recebi 1, só que eu sou um grande blefador, né? As pessoas às vezes me chamam de intelectual, eu digo, vai pensando. Então, enquanto ela acredita, eu vou fazendo de conta que sou. Tem gente que diz até que eu prego bem. Eu digo, bom, enquanto vocês acreditam, está tudo bem. Mas eu me considero a pessoa de um talento. E eu confesso que quantas vezes eu me sinto frustrado quando eu me comparo com quem recebeu 2, ou com quem recebeu 5. Eu tenho dons na minha vida que eu gostaria de ter. Deus nunca me concedeu e depois, nessa idade que eu cheguei, eu já percebi que Ele não vai me conceder mesmo. Quando eu vejo os músicos, por isso que eu pego no pé dos músicos, é inveja pura, é dor de cotovelo. Então, quando eu falo contra os músicos, é pura dor de cotovelo. Eu não tenho ouvido nenhum para música. Na África, eles dizem, pastor, o pastor é brasileiro. Aí eles dizem assim, brasileiro, joga futebol? Não. Dança samba? Misericórdia. Não tenho ritmo nenhum. Apenas eu descobri uma área que eu até podia ter tentado. Uma vez um menino moçambicano descendo um elevador comigo, ele disse, você é brasileiro? Eu olhei, sim, sou brasileiro. Jogas futebol? Não. Dança samba? Não. Fazes novela? Você podia tentar, né? Porque não dança samba, não joga futebol, pelo menos podia tentar novela, né? Vamos lá tentar alguma coisa. E quando nós nos comparamos, eu gosto de fazer as minhas filosofias, né? Quando nós comparamos duas coisas diferentes, o que nós encontramos? Diferença. Por isso você não pode fazer comparações, porque quando você só pode comparar duas coisas iguais, porque se você comparar duas coisas diferentes, você vai encontrar diferenças, e isso é frustrante. Porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não se considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Hoje é uma mensagem sendo pregada dizendo não há limites. Eu quero frustrar você nesta manhã. Você tem limite. Eu tenho limite. Então essa ideia de que não há limite é uma ideia equivocada, não é bíblica. Sabe essa coisa de coaching? Nada contra os coachings que fazem o trabalho deles enquanto coaching, mas quando você transforma a teologia em teologia coaching, você entra aí num processo bastante delicado, porque você começa a dizer verdades que não são verdades bíblicas. Você não tem limite. Você tem, eu tenho limite. Se eu tenho um talento, o meu talento é o meu limite. Eu vou negociar com um é o meu, vou multiplicar, vou ter 2, mas eu não iniciei com 5. O que tem 5, o limite dele de negociação é diferente. Por isso que o Paulo diz aqui, né, que nós não podemos ter uma autoimagem desequilibrada, nem para menos e nem para mais. Nos frustramos quando pensamos que somos, como Elias, fez descer fogo do céu, mas não foi a vida inteira de Elias ficar fazendo descer fogo do céu. Pelo contrário, aquela situação desgastou muito Elias, porque ele saiu extremamente cansado depois de matar quantos profetas de Baal? Quantos? E a Bíblia diz que ele matou, né? Não diz que ninguém ajudou. Ele foi passando um após o outro. Já pensou no cansaço físico de Elias depois de matar 400 profetas? Tem irmãos que me diziam assim, eu pergunto, como é que você está? Eles dizem, matando um leão por dia. Como é que você está? Derrubando um gigante por dia. Eu digo, você está doente. Porque ninguém consegue viver com sanidade matando um leão por dia. Ninguém consegue viver com sanidade derrubando um gigante por dia. Alguma coisa está muito errada na tua vida se você anda matando um leão por dia, se você anda derrubando um gigante por dia. Porque nem Davi passou a vida derrubando gigante. E nem Sansão passou a vida rasgando um leão ao meio. Não. Na África a gente diz assim, como é que um leão come um elefante adulto? É um provérbio africano. Como é que um leão come um elefante adulto? Aí a resposta é uma mordida de cada vez. E ele não come tudo, ele deixa
para que a natureza se encarregue dos restos do elefante, vem as hienas, vem os abutres, há uma festa quando o leão é morto na savana africana pelo leão, nem o leão fica derrubando um elefante por dia, e ninguém pode viver derrubando um gigante por dia ou matando um leão por dia. Em algum momento você vai desabar, em algum momento você vai dizer, cansei, basta, chega, acabou, e como alguém diz, você vai chutar o balde. O problema de você chutar o balde é que você vai ter que secar o chão depois. Já pensou em chutar o balde? É que você vai secar o chão depois, não chuta o balde não. Para encerrar, Deus, Ele entende-nos, Deus conhece a nossa estrutura, Deus sabe até que ponto nós podemos aguentar, e quando você diz, chega, é um bom momento de Deus agir na tua vida. Quando você diz, cansei, estou cansado, você conhece a tua humanidade, e você abre espaço na tua vida para que Deus haja em teu favor. Veja o que aconteceu com Elias, né? Voltando para Elias, a Bíblia diz que Elias, ele fugiu, ele chegou até um lugar, eu vou ler o texto aqui para encerrar e para fazer aqui a oração que eu quero fazer por você, com você, sobre você. Primeiro livro dos Reis. Você está cansado? Quem é que não, 2 anos de pandemia, não está cansado? Quem é que não cansou de usar máscara? Mas a gente deve continuar usando, sabe por quê? Porque a pandemia ainda não acabou. E desculpe também dizer a você, ela está acabando, o próximo ano não vai ser fácil, a gente vai continuar enfrentando muitas limitações no próximo ano, não é alguma coisa que a gente possa simplesmente pensar, passou, não. Digam os especialistas, acompanhem isso. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, eu vou ler para vocês a partir do verso 4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, cansei, chega, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele reconheceu agora que ele era um homem, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um homem chamado por Deus, mas sou um homem, não sou melhor do que meus pais, não sou melhor de ninguém que foi antes de mim, nem serei melhor dos que forem depois de mim. Deitou-se e dormiu. Sabe uma das coisas que você deve exercitar nesse final de ano? Eu quero recomendar a você. Descanse. Aproveite, se você tiver a oportunidade, e descanse. Você pastor, você obreiro, você pastora, você precisa descansar. Deus, Ele quer te usar sim, em 2022. Mas se você não descansar, você não terá condições de atender a necessidade da igreja. Mais do que nunca, entenda uma coisa, as pessoas que estarão voltando para os cultos presenciais, elas estarão voltando cansadas, desgastadas, necessitadas e carentes. E o grande ministério, eu dizia ao pastor Leonardo ontem e hoje, o grande ministério que nós necessitamos nesse tempo é o ministério pastoral. Nunca o ministério pastoral foi tão necessário. Tenho dito a alguns pastores, se você puder escolher, se você tiver 2 reuniões só na semana, seja você a ministrar. As pessoas estarão procurando pastor, as pessoas quererão ouvir a voz do pastor, as pessoas quererão sentir o cheiro do pastor nesse tempo, porque nunca foi tão necessário o pastoreio. Mas se você estiver cansado, mas se você estiver esgotado, mas se você estiver no limite, como é que você poderá atender essas pessoas que você quer que voltem? Além dos crentes, estarão vindo muitas pessoas que foram atingidas de igual modo pela pandemia, pessoas que perderam 30 membros da família, como eu ouvi, pessoas que perderam 5, 6, pessoas que estão desorientadas e que procurarão as igrejas nesse tempo, buscando direção, buscando conforto, buscando refrigério. E se você estiver cansado, e se você estiver esgotado, e se você estiver no limite, e se você estiver pronto para dizer, Senhor, acabou, eu não aguento mais, cansei, acabou, será que haverá esperança para essas pessoas? Por isso é tão importante que nessa fase, talvez de transição, eu não me arvoro o ser profeta, mas o que Deus colocou no meu coração é que nós estamos pensando em termos de ano, 21, 22,
Mas eu passei a entender que nós não estamos vivendo um tempo de contar ano, mas de falar de uma estação. A pandemia inaugurou uma estação, a pandemia inaugurou um tempo, e esse tempo está passando, ainda não passou. Quanto tempo vai durar este? Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu sei que é um tempo, e não é 2022, não é 2021 e nem é 2023, é um tempo, e nós temos que viver esse tempo. Estão me acompanhando, sim ou não, João? Como eu falei, não é algo que eu estou dizendo aqui, que é uma palavra profética que você deve engolir e que você deve receber, mas reflita sobre isso. Então, nessa transição, porque no mundo nós estamos numa transição, a pandemia arrefeceu, conseguimos chegar a um nível de vacinação que já impede, pelo menos, que o vírus se prolifere na velocidade anterior. Há variantes, mas os cientistas já estão preparados para lidar com isso, e nós temos que enfrentar esse período de transição. Eu não sei o quanto a pandemia afetou a minha vida, mas eu sei de uma coisa: afetou, e afetou muito. E eu procuro olhar para mim mesmo, me colocar diante de Deus e: Senhor, me faz entender o quanto o isolamento social, o quanto o lockdown, o quanto a frustração dos projetos que foram cancelados, adiados, ou que morreram, o quanto isso afetou a minha vida. Eu, por misericórdia de Deus, não tive perdas diretas em relação à Covid-19, né? Mas eu sei de famílias que tiveram muitas perdas. Você ainda não tem ideia do quanto isso afetou essas pessoas. Pastores, conversei muito com o pastor João Alceu, de Belo Horizonte. Belo Horizonte foi muito atingida, muitos pastores morreram. Eu converso às vezes com o pastor João Alceu, não estou autorizado a falar dele aqui, mas estou falando como irmão e como alguém que o ama, né? Percebi algumas vezes o quanto ele foi afetado. Quando falo com ele, percebo, ele foi afetado, porque ele também sofreu isso. Quantos de vocês não tiveram a perda de obreiros, perdas de membros da igreja, familiares, e nós não sabemos ainda o quanto isso nos afetou, porque isso é muito importante, nós como pastores, nós como obreiros, aproveitarmos esse momento de transição e descansarmos. Desculpe aqui, pastor, pode desligar, tem um irmão, ele é o nosso parceiro em Moçambique, ele é uma grande bênção, agora ele adora fazer fotos, e às vezes ele me manda 100, 200 fotos, então quando começa a tocar assim, eu digo, já é ele mesmo, eu já sei até quem é, eu desligo o telefone porque eu não vou suportar. Então nós nos preparamos, eu quero chamar você para você tirar um tempo nesse espaço agora do final de ano, para o início das atividades do ano que vem, para você descansar. Elias deitou-se e dormiu, nada como uma boa noite de sono. Antes de responder um e-mail, durma. Antes de responder uma mensagem de WhatsApp, durma. Antes de responder uma postagem ofensiva numa rede social, durma. Eu aprendi muito isso, porque algumas vezes criei algumas situações que eu não gostaria de ter criado, porque disse coisas, quando eu estou na África, tenho 5 horas de diferença, então quando eu estou lá, já é tarde, porque os africanos estão sempre adiantados em relação ao Brasil, e às vezes você está num determinado momento, numa determinada circunstância, e você faz uma postagem, mas aqui, a pessoa recebe num outro contexto, num outro momento, numa outra situação, e aí começa um diz que me diz, que um debate, e quantos debates inúteis não nos desgastaram nos últimos anos, e quantos debates inglórios, porque há debates literalmente inglórios, que não nos levaram a lado nenhum, nos desgastaram, e eu tenho que aprender, talvez seja bom que você pense sobre isso, de aprender a descansar e dormir, nada como uma boa noite de descanso. Elias sentou, dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. Nada como uma boa refeição. Os médicos que tratam de pessoas com estresse, com determinadas síndromes, eles fazem algumas perguntas: você já comeu hoje? Você está conseguindo dormir? Você já tomou banho? 3 perguntas que você pode fazer a uma pessoa que está enfrentando um momento de depressão, um momento de crise. Você já comeu hoje? Ah, mas eu estou preocupado com o mundo. Não. Não se preocupe com o mundo. Você já comeu hoje? Mas e a humanidade, como é que vai ficar? Você conseguiu dormir a noite passada? Mas eu estou preocupado com os Estados Unidos que vão invadir. Não, esquece os Estados Unidos que vão invadir qualquer lugar. Você conseguiu dormir a noite passada? Você tomou banho? Parece uma coisa absurda, são as necessidades mais básicas do homem. Elias, ele precisava comer.
Mas não era comer por comer, era comer e desfrutar daquilo que ele comia. Não era fast food, não era comida rápida, nem assentar e ficar respondendo. Eu estou fazendo esse exercício, quando eu vou almoçar eu desligo o celular. Eu vou almoçar, é um exercício, é difícil, para mim e eu imagino para você também, né? Mas eu desligo, eu digo, bom, vou deixar aqui o celular e se morrer alguém em 30, 40 minutos, vai dar tempo para eu ir no funeral, não vai ter problema. Se for uma emergência em 30, 40 minutos, se eu não conseguir atender, a pessoa vai conseguir alguém que atenda, mas eu preciso de 30 a 40 minutos para sentar e ter uma refeição em paz. Eu preciso, eu como não vivo em família, você sabe, eu vivo solitário, mas Deus faz o solitário viver em família, né? Mas como é importante você sentar à mesa com a tua família e dizer, vamos ter um momento de paz. Vamos orar, vamos dar graça pelo alimento, vamos dizer que bom, que nós, apesar de tudo, ainda estamos aqui. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasa. Deus havia preparado a refeição. E uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir, que coisa maravilhosa. Não é, meu irmão? Vai lá, você não está precisando de um momento assim, dessa unção? Quem é que está precisando dessa unção? Levante a mão aí. Você dorme, você acorda, você come e depois você dorme de novo. Aleluia, glória a Deus. Coisas tão básicas, mas exatamente aquilo que um cansado precisa. Cansei. Eu confesso que já estou mais renovado, mas houve momentos da pandemia que eu disse, eu cansei. Minha vida agora, para onde eu vou? Como é que vai ficar o trabalho missionário? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me mover? Até que eu entendi que eu tinha que me dedicar a coisas simples. Me tornei jardineiro na pandemia. Minha filha, onde eu estava, tinha lá um canto e de repente eu disse, eu preciso sair, porque eu estava trabalhando muito virtualmente. Eu preciso sair desse negócio virtual. E fui plantar flores. E quando fui sair da África do Sul, o meu coração doía, porque o inverno sul-africano seca tudo, e eu estava procurando manter as flores vivas, eu estava esperando a primeira chuva. Em setembro vem a primeira chuva na África do Sul, tudo seca, mas com a primeira chuva tudo reverdece. Eu estava dizendo, será que não vai chegar a primeira chuva antes da minha viagem? Eu quero ver as minhas meninas. Eu estava chamando as minhas meninas, e você entenda bem, eram as flores. Será que eu não vou ver as minhas meninas florirem de novo? Aí eu viajei, a chuva veio depois, minha filha mandou a foto das flores agora abertas. Aprendi que era bom eu tirar algum tempo para fazer alguma coisa totalmente fora da minha rotina. Uma boa noite de sono, eu vou citar apenas alguns textos para encerrar. Jesus, cansado do caminho, sentou-se junto a um poço, e você conhece a história do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus certa vez disse aos discípulos, vinde descansai. Ele convidou os discípulos para descansar, e a Bíblia diz que o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve, e que na presença dele a nossa alma pode encontrar descanso. Por isso, que essa palavra sirva de refrigério a você. Primeiro, você está cansado? Tudo bem. Boa notícia, você não é Deus, você é homem, e homens cansa. Cansei? Tudo bem. Diga para o seu irmão, tudo bem. It's okay not be okay. Tem um livro cujo título é It's okay not be okay. Está tudo bem, não está bem. Não é que você é menos espiritual que ninguém. Não é que você não é tão homem, tão macho. Sabe aquela coisa dos pregadores machos? Aquele pregador é macho, ele enfrenta todo mundo. Eu sou um pacificador por natureza. Lá no Rio Grande do Sul, o gaúcho diz assim, olha, o gaúcho é macho barbaridade. A gente dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Eu digo, eu dou logo a boiada para não entrar. Eu sou assim, eu dou logo a boiada. Que é a boiada que a gente vai dar um boi para entrar e depois tem que dar uma boiada para sair, melhor dar logo a boiada. Então eu não sou esse tipo de pregador que vai ser esse macho barbaridade, tchê. Não, eu sou assim. Eu sou um pacificador. Então, cansei, está tudo bem. Eu não sou menor do que ninguém, eu não sou maior do que ninguém. Eu sou, pela graça de Deus, o que eu sou. E se Deus conhece a minha estrutura, Ele sabe que eu já passei do meu limite algumas vezes. Ele sabe que há um cansaço acumulado em mim e em você. Fique de pé agora. Eu quero, você de pé, eu vou saber que eu tenho que encerrar. Senão o pastor Leonardo não vai me convidar mais.
Eu preciso me comportar aqui. Nós somos eu sou pentecostal, eu me considero um pentecostal clássico. Eu entendo que é importante, ó, tá vendo? Os músicos já nem chamei eles, não sei o que eles estão vindo aí. Pode vir, estou brincando, eu pego no pé de músico porque eu sou dor de cotovelo, pô, não tem nem... Vocês vão me derrubar aí, vocês vão em 5 minutos, vocês fazem o que eu tive que levar 40, 50 minutos para fazer. Mas não toque nada ainda, que eu ainda eu só consigo fazer uma coisa de vez, se vocês tocarem eu vou me desconcentrar também. Sou assim. Então você talvez esteja cansado. Talvez você até esperasse que o culto fosse aquele culto pentecostal de sair rodopiando, de saltar, de sair voando, né? Mas não é disso que você precisa. Desculpe, pastor Leonardo, se o pastor não concordar, mexe com a cabeça que eles vão entender que o pastor não está concordando com nada que eu estou falando. Mas eu estou dizendo assim, que às vezes você vem e você pensa que esse novo tempo vai começar assim, vamos recuperar o tempo perdido, vamos fazer, vamos acontecer, e não. Primeira coisa, Deus quer tratar daqueles que Ele tem mais intimidade, são aqueles que Ele chamou para cuidar das suas ovelhas. Bem, disse o pastor Leonardo, quando Jesus disse a Pedro, Pedro, me amas? Cuida das minhas ovelhas. Deus, Ele quer que nós cuidemos das suas ovelhas. Mas um pastor cansado não consegue cuidar de ovelha alguma. Um pastor cansado pode até tentar fazer um show, e a gente às vezes é bom de fazer isso. Eu sei fazer show também, poderia até fazer um nesta manhã, mas não foi essa a proposta. A proposta é que, de algum modo, essa palavra tenha servido de refrigério ao teu coração. Que você entenda, você não vai sair daqui renovado, você vai sair refrigerado. É diferente. E esse refrigério vai levar você a buscar situações de descanso. Descanso espiritual. Nós precisamos descansar espiritualmente. Nesse tempo, nunca eu tive que me apegar tanto a uma verdade teológica que a gente chama soberania de Deus. Deus é soberano. Se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. Só se Ele quiser. Nós não conseguimos entender os desígnios soberanos de Deus. Sei que a pandemia não é obra de Deus, não é criação de Deus, mas sei que Deus continua soberano. Ele está acima da pandemia, Ele está acima de qualquer acontecimento, de qualquer evento. O único que não foi pego de surpresa na pandemia foi o nosso Deus. Todos os outros foram apanhados. Então, descansar espiritualmente. Deus é soberano, Ele está no controle, Ele sabe o desejo que eu tenho de fazer a obra missionária, Ele sabe o desejo que você tem de ver a tua igreja cheia, de verem almas salvas, de verem vidas transformadas, de verem famílias transformadas, Ele sabe disso. Então descansa, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Descansa emocionalmente. A pandemia nos trouxe um desgaste emocional sem medida. O medo, o temor, que Paulo diz, o temor por dentro, será que eu vou pegar, será que eu vou levar para minha família em casa, será que alguém da minha família vai morrer, será que a minha igreja pode ser contaminada, como é que eu vou fazer, e o trabalho, e a economia, que desgaste emocional. Então, crie um espaço para você também tomar o jugo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Descanso físico também. Tire um espaço nesse final de ano para descansar, para comer, dormir, acordar, comer e dormir de novo. Mas isso é mensagem para a igreja, pastor? É para você. Fecha os teus olhos por um momento. Cansei. Chega, basta, acabou. 38% dos pastores dos Estados Unidos estão dizendo isso. E a estatística é que nos próximos meses muitos vão literalmente desistir do ministério. Talvez você seja um desses que tem sentido isso. O sentir não é errado, é o que você está sentindo. Cansei, eu estou cansado. It's okay, tudo bem. E Deus diz, vem para perto. Elias, o que está fazendo aí? Estou cansado, não aguento mais.
Levanta-te, come. Você comeu hoje? Você bebeu hoje? Você descansou hoje? Você dormiu? Então, faça isso, Elias. E depois, Elias, você vai voltar para o teu caminho. E sabe, não acabou não. Não acabou. Você ainda vai ungir rei, você vai ungir profeta no teu lugar. Você tem ainda um longo caminho pela frente, Elias. Volta ao teu caminho. Quem sabe você tenha pego o caminho de outros. Você tem tentado ser o que você não é. Você tem se comparado muito. Você tem comparado a tua igreja com as outras igrejas. E você se depara com as tuas limitações. E você tenta, e você se esforça, e você se cansa novamente. E você se sente totalmente inadequado, fracassado, sozinho. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, teu Filho, eu quero orar neste momento pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, meus co-pastores, porque eu sou pastor juntamente com eles, co-obreiros, porque eu sou obreiro juntamente com eles, e todos nós confessamos nesta manhã diante de Ti a nossa humanidade. Se alguém se enfraquece, Senhor, que eu também não me enfraqueça. Eu gostaria que neste momento, no teu lugar, você confessasse no teu coração o teu cansaço. Você assim, eu estou cansado, estou sobrecarregado, tem sido difícil, eu tenho tentado subir, mostrar que eu sou corajoso, que eu sou forte, para que os meus irmãos também se sintam desta maneira, mas cada vez está mais pesado. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça, Senhor, tira o espinho. O espinho não saiu da vida de Paulo, mas a graça do Senhor foi suficiente. E eu oro sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, para que a graça suficiente do Senhor inunde o teu coração, inunde o teu ser. Aleluia. E a palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E se há alguma coisa, disse Paulo, que eu tenha de me orgulhar, vou me orgulhar nas minhas fraquezas. Grupo de louvor. Aleluia.